Bom, pessoal, vamos lá resolver então a lista teste, tá? Começando aí pelo primeiro exercício, né? Um empréstimo de R$1.000 foi tomado para ser pago em 5 parcelas mensais a uma taxa de 2% ao mês. Você pode pagar pelo sistema Price ou pelo sistema saque. Qual você escolheria? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aqui os dados, tá? Então, o meu empréstimo, ele foi de 5.000, então meu PV foi de 5.000. A ser pago em 5 parcelas mensais a uma taxa de 2% ao mês. Então, parcela e taxa estão iguais, 2%. Já vou transformar em decimal, tá? Lembrando que para transformar em decimal é só dividir por 100. E aí, vamos começar então primeiro pelo tabela Price, né? Que é a primeira que tá aqui. Lembrando que a gente tem que achar o PMT. Toda vez que a gente for fazer a tabela Price, tem que achar o PMT. Bom, como a gente vai começar isso? Eu vou substituir esses valores que estão aqui dentro da minha formulinha, né? Então, vai ficar ali. PMT é igual, meu PV, né, é 5.000, vezes a minha taxa é 0,02, dividido por 1 menos 1, que continua 1, né? 1 mais I, então 1 mais 0,02, eu vou fazer direto, tá? 1,02 elevado a N, que no caso vai ser aqui 5. Bom, qual é a primeira coisa que eu faço aqui? É a exponenciação. Então, toda a minha fórmula continua a mesma, mas quando eu chegar aqui na exponenciação, eu vou resolver. Então, 5.000 vezes 0,02 dividido por 1 menos 1 dividido por... eu vou fazer lá na calculadora, como a gente sempre faz, 1,02 elevado a 5. O resultado eu vou arredondar para 1,104. Agora, pessoal, eu posso, né? Ou vocês podem multiplicar esse 5.000 por 0,02 e depois resolver aqui embaixo. Não tem problema, mas eu vou, na verdade, resolver essa divisão aqui e deixar a multiplicação dos 5.000 por último. Mas não tem problema, tá? Então, PMT igual a 5.000 vezes 0,02 dividido por 1 menos, e aí eu vou fazer a divisão, 1 dividido por 1,104. E aí vai dar 0,906, eu vou arredondar, tá? Então, 0,906. 906. Aí, próximo passo, né? Ou eu posso multiplicar os 5.000 por 0,2 e dividir aqui pela diferença, mas eu vou fazer o passo a passo. Vou fazer primeiro a diferença aqui. Então, vai ficar PMT é igual a 5.000 vezes 0,02 dividido por 1 menos 0,906, que vai dar aí 0,094. Novamente, ou vocês podem multiplicar e depois dividir, ou vocês podem dividir e depois multiplicar. Vou dividir primeiro, então, PMT igual a 5.000 vezes, eu vou dividir então 0,02 dividido por 0,094, que vai dar aí arredondando 0,213. Agora sim, para achar meu PMT ficou fácil, é só eu multiplicar 5.000 por 0,213, que vai dar aí 1.065. Então, esse é o valor da minha parcela. Bom, pessoal, achei meu PMT. O que eu tenho que fazer agora? Vamos lembrar aqui da nossa tabelinha, né? Então, eu tenho que colocar os períodos. Então, começando em 0, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Qual que é a próxima coisa que eu faço? A primeira coisa que eu vou fazer, é colocar o valor total da dívida no tempo zero. Então, o valor total da minha dívida é de 5.000. E vou zerar todo o resto. A segunda coisa que eu faço, pessoal, é colocar o valor do meu PMT, que a gente achou lá em 1.065. Então, eu vou colocar em todos. 1.065, 1.065,
Depois, o que eu faço? Eu vou achar o saldo devedor, né? Aliás, vou achar os juros, que é a taxa vezes o saldo devedor anterior. Então, lembrando ali que o meu juros, a gente falou que é de 2%, né? Então, eu vou fazer 0,02 vezes o saldo devedor anterior, que é 5.000. Então, vai ficar aí 0,02 vezes o saldo devedor anterior, que é 5.000. Vai ficar R$100. Aí, o que eu lembro, né? Eu tenho que vir aqui, depois que eu fizer os juros, eu vou achar minha amortização. E a minha amortização é a minha parcela menos o meu juros. Então, vai ser 1.065 menos 100, vai dar 965. O que mais que eu faço, né? Aí, por último, eu venho aqui no passo 5, que é eu achar o saldo devedor, que é o saldo devedor anterior menos a amortização. Bom, o meu saldo devedor anterior é 5.000 e a minha amortização é de 965, então menos 965. Vai ficar em 4.035. Então, vai ficar aqui 4.035. E aí eu volto, né, tudo de novo. Então, agora eu vou fazer os juros vezes o saldo anterior. Então, vai ficar aqui 0,02 vezes o saldo anterior, que é 4.035, R$80,07. 70, né? 70 centavos. A minha amortização vai ser o 1.065 menos o 80,7, 984,3. O meu saldo devedor vai ser o saldo devedor anterior menos a amortização, então 4.035 menos 984,3, que vai ficar em 3.050,70 centavos. R$3.050,70. Venho aqui para o período 3, vou achar os juros. Então, né, que os juros vai ser o saldo devedor anterior vezes a taxa de juros. 61,014. A minha amortização vai ser a minha parcela menos meus juros, então 1.065 menos 61,014 vai dar aí 1.000, vamos arredondar para 1.004, vai? Então, 1.004. Aí, o meu saldo devedor, então, vai ser o saldo devedor anterior, que é 3.050,70 menos 1.004, vai ficar em 2.046,70 centavos. Volto lá, então, esse valor vezes a minha taxa de juros para eu achar os juros. Vai ficar em 40,93. 1.065 menos 40,93 vai dar aí 1.024,07. Então, 1.024,07. Saldo devedor anterior é 2.046,7 menos 1.024,07. Vai dar aí 1.022,63. Volto, juros, então esse valor vezes a minha taxa de juros, que vai dar 20,45. A amortização, que é a minha parcela menos o meu juros. Opa.
Então, minha parcela menos os meus juros, que vai dar R$ 1.044,55. E aí, o meu saldo devedor deveria ficar aqui como zero, tá? Mas como a gente tem toda a questão do arredondamento, ele vai ficar um pouquinho negativo, não tem problema. 1.022,63 menos a minha amortização de 1.044,55. Aí vai dar negativo 21,92. Não tem problema, é por questão de arredondamento, tá? Todo arredondamento para achar o PMT, o arredondamento aqui dentro. Então, se a gente fosse fazer, lembrando, né? Se a gente fosse fazer no Excel, daria como zero. Mas como a gente está trabalhando com um número quebrado e para facilitar a nossa conta, a gente arredonda, ele vai acabar aqui dando um valor ou um pouquinho positivo ou um pouco negativo, não tem problema. O que não pode acontecer é esse saldo devedor aqui, ó, esse último saldo devedor ficar maior do que o valor da parcela. Aí você fez alguma coisa errado, tá? Mas se chegar aqui, ó, o último saldo devedor e der um pouco negativo, deu positivo, mas pouca coisa, é por questão de arredondamento. Bom, fizemos aí a nossa tabela Price, agora a gente vai fazer a nossa tabela saque. Como que a gente faz a tabela saque, né? Lembrando que na tabela saque, o que é constante é a amortização. Então, vai ser fácil, porque a gente vai achar a amortização dividindo o valor que foi emprestado, de 5.000, pelo número de parcelas que a gente vai pagar, né? A gente vai pagar ali em 5 parcelas. Então, 5.000 dividido por 5. Então, a minha amortização vai ser de R$1.000. Aí, a gente tem que lembrar como é que a gente faz aí a nossa tabela saque, né? Então, a primeira coisa, né, vai ser ali pôr os números, né? Que eu não coloquei. Então, vão ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, depois, né, o que eu faço então, ó? Primeira coisa é colocar o valor da dívida no tempo zero. Então, o nosso valor da dívida é de 5.000. E o resto aqui eu zero, né? Porque não vai ter conta. A minha segunda coisa, ó, é colocar o valor da amortização constante. Nossa amortização foi de R$1.000. Então, vai ficar em todos aqui, ó. Eu coloco R$1.000, porque ele é a amortização constante. Então, é a mesma para todo mundo. Fiz isso. Bom, aí eu vou voltar aqui e calcular os juros. Então, passo 3, né? Fazer os juros, que é a taxa vezes o saldo devedor anterior. Então, aí a gente vai usar de novo da nossa calculadora. Vai ficar, os juros, então, é 0,02 vezes 5.000, 5.000, que é o nosso saldo devedor anterior, R$100, juros R$100. E aí, se a gente bem se lembra, a minha parcela vai ser a soma dos juros e da amortização e não mais a diferença. Então, aí a gente vem e soma. Então, vai ficar 1.000 mais 100 vai ficar 1.100. Quando a gente vai fazer o saldo devedor, então, que é o último passo, eu vou pegar meu saldo devedor menos a minha amortização. Então, 5.000 menos 1.000, 4.000. Volta aqui de novo, juros, então vai ficar 4.000 vezes 0,02, R$80. A minha parcela vai ser amortização mais juros, 1.080. E a minha amortização vai ser o saldo devedor anterior, menos a amortização, 4.000 menos 1.000, 3.000. Volta aqui para os juros. Então, 3.000 vezes 0,02. Vai ficar aí R$60. Parcela, amortização mais juros, 1.060. Saldo devedor anterior, menos a amortização, 3.000 menos 1.000, 2.000. Volta para os juros. Então, 2.000 vezes 2%, que vai dar aí R$40. Parcela, juros mais amortização, 1.040.
saldo devedor 2.000 menos 1.000. E aí, sim, então, juros vai ser, né, igual aí ao saldo devedor anterior, vezes os juros, que vai dar R$20. Aqui vai ser a soma, né, 1.000 mais 20, vai ficar 1.020. E o saldo devedor, 1.000 menos a amortização, 1.000, ficou aí em 0. Então, ficou assim. Deixa eu arrumar aqui a luz. Ficou assim a nossa tabela saque. E aí, quando eu pergunto para vocês qual que vocês escolheriam, né? Qual que é o critério que a gente tem que ver? Primeira coisa, o valor das parcelas, né? Será que a minha primeira parcela na tabela saque tá muito maior do que as minhas parcelas do sistema Price? Não, né? 1.100 para 1.065 não tá assim uma diferença tão gritante. Segunda coisa que eu vou fazer é somar os juros. Então, aqui vai ficar 100 mais 80,7 mais 61,014 mais 40,93 mais 20,45. Deu aí, então, R$303 e vamos arredondar aí para... Não, pode ser R$303,09. R$303,09. Enquanto aqui, né, se a gente somar, vai dar 100 mais 80 mais 60 mais 40 mais 20, vai dar ali R$300. Por ser um valor baixo, por ser uma parcela pequena, né, pequeno número de parcelas, a diferença assim não é tão gritante, como eu já falei no vídeo que eu expliquei para vocês. Mas quando a gente vai fazer ali um financiamento de uma casa, de um carro, que é um valor, né, maior, a gente vai ver que isso daqui vão ficar bem diferentes, tanto a parcela, o valor da parcela, quanto o valor dos juros pago, tá? Depois até vou fazer um Excel, que aí eu faço direto, com um valor alto para vocês verem, nesse vídeo mesmo. Mas o que acontece? Olha só, se eu tivesse que escolher um, né, eu escolheria a tabela saque, porque eu não vou pagar aí R$3,09 de juros, né? Tudo bem que é irrisório, mas a gente sempre procura aquele que a gente paga menos juros. Aí aqui, pessoal, a gente tem então um segundo exercício, tá? Um empréstimo de R$1 milhão foi feito e deverá ser pago em 6 prestações anuais a uma taxa de juros de 14% ao ano. Você pode pagar o empréstimo pelo sistema Price ou pelo sistema SAC, qual você escolheria? Bom, aqui, para adiantar, tá? Eu já fiz as contas do PMT, tá? Então, a fórmula aqui, os valores que a gente tem, então vai ficar ali, né? PMT igual a 1 milhão vezes a taxa já em decimal, 0,14 dividido por 1 menos 1 dividido por 1 mais a taxa, né? 1,14 elevado a N, ficou aí a 6. Elevado a 6. Então, a primeira coisa que eu resolvi foi o 1,14 elevado a 6, tá? Depois, a segunda coisa que eu resolvi foi essa divisão aqui, do 1 dividido por 2,19, ficou assim. Aí, eu vim pra cá, então, aí 1 menos 0,457 ficou 0,543. Resolvi essa divisão aqui, ficou 1 milhão vezes 0,2578, e deu aí R$257.800 a parcela, tá? O PMT. Parem aí, tentem fazer sozinho, vejam, confiram se deu certo com a minha conta. Bom, aí relembrando, né, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar aqui o tempo, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O meu saldo devedor inicial de 1 milhão. Vou zerar tudo aqui. E a minha parcela que vai ser aí constante de 257.800. Então, 257.800 para todas as parcelas. Bom, pessoal, aí qual que é a primeira coisa, então, que eu vou fazer? É achar os juros, né? Então, os juros vai ser ali os 14%, né? Vezes 1 milhão, que vai dar aí R$140 mil. Bom, o que eu faço com a minha amortização, né? Então, a minha amortização vai ser o valor da parcela menos os juros. Então, vai dar aí, então, né, 257.800 menos 140 mil, vai dar 117.800.
E aí, o meu saldo devedor vai ser o saldo devedor anterior menos a minha amortização. Então, 1 milhão menos 117.800. Então, aí, né, a minha amortização vai ser parcela menos os juros, 117 mil. Meu saldo devedor vai ser o saldo devedor anterior, 1 milhão menos a amortização, 117.800, que deu 882.200. Bom, o meu próximo passo, então, vai ser aqui meus juros, que vai ser, de novo, 14%, né? 0,14 vezes 882.200. Vai dar 123.508. A minha amortização, então, vai ser a parcela menos os juros, que vai dar 134.292. O meu saldo devedor vai ser aí 882.200 menos 134.292, que vai ficar em 747.908. Bom, pessoal, eu vou fazer a tabela completa, vou voltar aqui com a tabela completa para vocês, para não ficar muito repetitivo o vídeo. Então, pessoal, tá aí a tabela completa, tá? Deem um pause aí, confiram com o resultado de vocês. Pode dar uma diferencinha por causa de questão de arredondamento. Mas vocês veem aí, ó, que a tabela, o último saldo devedor aí deu negativo. Então, como eu disse, devido ao arredondamento, né, ele vai acabar ficando um pouquinho negativo. Mas o importante é que esse último saldo devedor sempre seja menor que a parcela, né? Menor e não muito próximo, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou montar isso daqui no Excel, só para vocês verem como quando a gente faz com o Excel, com todas as casas, etc., ele vai dar zerado. Então, pessoal, espero que não fique muito ruim de ver, mas, olha, o mesmo cálculo que a gente fez lá na mão, quando eu faço no Excel, olha só, né, por ele usar todas as casas decimais, etc., ele achou um valor aí um pouco diferente, tá? Mas não tem problema, como a gente faz na mão, a gente precisa arredondar para ficar um cálculo ali que a gente consiga trabalhar, né? Mas o Excel, ele usa todas as casas decimais e depois ele só arredonda o último resultado, por isso que dá um valor mais preciso, tá bom? Bom, deixa eu colocar aqui as parcelas. Lembrando que no sistema Price, tá, as parcelas são constantes. O meu próximo passo vai ser, né, fazer a minha taxa de juros, que é 0,14, vezes o meu saldo anterior. Então, só para vocês entenderem, eu estou jogando a fórmula e ele vai me dar tudo automaticamente, tá bom? Espera aí que é muito ruim mexer no Excel vendo pelo celular. Aqui, ó, eu tô arrastando a fórmula, mas como ainda não tem valor, ele não tá trazendo, tá? E a minha amortização vai ser ali a minha parcela menos o meu juros. Bom, deixa eu arrastar aqui para isso ser em todos também. E o meu saldo devedor vai ser o saldo devedor anterior, menos a minha amortização. E aí, vou arrastar isso aqui para todo mundo também, para nossa tabela completar. Vejam que agora sim, ó, quando a gente faz pelo Excel, que ele vai pegar todas as casas decimais e etc., ele acaba, como ele faz a conta com todas as casas decimais e só arredonda o resultado, então aí ele dá zero, ó. Pegando aqui, ó, o nosso resultado na mão e o resultado aqui do Excel, deem um pause e confiram para vocês verem, né, como o arredondamento ele dá diferença. Então, no sistema financeiro, quando você for fazer ali um cálculo, né, para você fazer um empréstimo, alguma coisa, ele vai ser feito no Excel, ele vai ser feito pela calculadora, etc. Então, ele vai dar certo, tá bom? Eu só quero demonstrar para vocês que essa questão do saldo devedor, o último saldo devedor não dá zerado, é por questão de arredondamento. Então, vejam como o Excel, né, quando a gente faz no Excel, ele dá certinho, tá bom? Pausem aí, confiram os resultados, confronte, né, um resultado com o outro, só para vocês entenderem, só queria demonstrar. Voltando aí para a tabela saque, bom, então, primeira coisa, né, a gente vai colocar os períodos.
O nosso saldo devedor vai ser 1 milhão. E aí, a nossa amortização, né, pra gente achar a nossa amortização, é fácil, lembra? É o valor que a gente emprestou dividido pelo número de parcelas, que é 6. Aí, então, a nossa parcela vai ser de 166.666,67 centavos. Então, a gente vai colocar isso tudo aqui na amortização, né? Menos no primeiro, que é tudo zerado. Bom, qual que é o meu segundo passo? Meu segundo passo é achar os juros, né? Que vai ser aí 0,14, porque é 14%, vezes o saldo devedor anterior, que vai dar 140 mil. A minha parcela não vai ser mais um menos o outro, mas vai ser sim um mais o outro. Então, a minha parcela vai ser aí de 30 mil. 306 mil, né? Na verdade, 666,67. E o meu saldo devedor vai ser 1 milhão menos a minha amortização de 166.666. Então, aqui, pessoal, já completei o quadro, tá? Pausem, verifiquem se vocês acertaram. Tem algumas coisas de arredondamento aí. Então, que nem aqui eu arredondei, né, para 50 mil. Então, não se preocupem muito. Mas aí, como ele aqui a gente não tem muito arredondamento, ele vai, se o seu sobrar aí, vai ser coisa de centavos, tá? Mas é para ele dar zerado. Bom, agora qual que eu escolho, né? O que eu faria? Eu vou somar aqui os juros desse e os juros desse e pra gente ver qual que tá compensando mais. Então, pessoal, ó, aqui eu fiz a soma, então, dos juros da Price e dos juros do saque. Então, o que a gente percebe? Veja só, quando a gente está trabalhando com um valor maior, como é o caso desse exemplo aqui, veja como a tabela Price, ela tem um juros muito maior, né, do que aí a tabela saque, né? E, porém, verifiquem também como, por exemplo, a primeira parcela aí do Price, ela é bem menor, né, do que a primeira parcela do saque. Aí, né, você teria que ver a condição financeira da empresa ou a sua, né, dependendo do que fosse, e você teria que decidir, será que você teria 306 mil aí para pagar, né, ou não, você precisaria começar com 257 mil, ou será que você, né, teria essa condição desses 306 mil, então você iria preferir pagar uma parcela, um valor de juros somado aí menor. Bom, pessoal, para encerrar aí, tá, eu fiz aqui para vocês uma demonstração de price saque no Excel, tá? Pensa que isso aqui é um financiamento de uma casa, que a gente faz, por exemplo, tá? Então, 200 mil com juros de 1% ao mês, aí durante 240 meses, que vai dar aí 20 anos, tá? Que é mais ou menos o que acontece, essa taxa aqui de 1%. Normalmente é mais, tá? Do que 1%, mas vamos trabalhar aí com 1% ao mês. Bom, fiz lá na Price, calculei as minhas parcelas, fiz todos os cálculos. Veja só, você começa aqui no primeiro mês, tá? Dos 200 mil, você só vai bater 200 reais. Os outros 2 mil reais da sua parcela de 2.202 é juros, né? Então, a tabela Price, você amortiza muito pouco no começo, depois só aumenta, mas você paga muitos juros no começo. Enquanto aqui na saque, o que acontece? Você tem aqui uns juros, né? Uma parcela muito maior ali, muito maior não, né? 600 reais ali maior do que a primeira. Porém, o que vai acontecer, né? Você tá amortizando mais, né? Do que ali na Price, né? Então, você vai amortizar constantemente 800 reais, né? Os juros vai decair mais do que na saque. E você vai pagar ali os 240 meses iguais. O que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Na tabela Price, um empréstimo de 200 mil, você paga em 20 anos R$ 328.500. Na saque, você vai pagar 241 mil reais, né? Então, os juros da Price sempre vai ser muito maior do que os juros da tabela saque.
Então, se você tiver, né, a gente tem que fazer o cálculo, porque como eu falei, de repente a primeira parcela ali da Price é muito maior, da saque é muito maior, mas normalmente pensando em juros, né, a gente prefere o saque, e se você tiver a opção, né, faça as contas ali, porque o saque em questão de juros vai ser mais vantajoso. Porém, aqui fica uma outra provocação aí para vocês, né? Olha só, você vai pagar, né, os 200 mil que você emprestou, e no final, quando você terminar de financiar a sua casa, na verdade você pagou duas casas, né? Mesmo que seja pela saque, porque você pagou a sua casa de 200 mil reais e depois você pagou mais 241 mil reais de juros, né? Então fica aí a provocação para vocês, não é o intuito dessa aula, mas fica a provocação para vocês entenderem que o financiamento ele não é bom, né? Ele é bom para o banco, ele não é bom para a gente. Então, eu só queria mostrar essa diferença aí maior, né? Quando a gente está tratando de mais tempo, de um valor maior, como a Price realmente ela tem mais juros do que a tabela saque, tá bom, pessoal?